A gente está vivendo num mundo com tanta patrulha, com tanta gente querendo tomar conta da nossa vida, que querem moldar até a forma como a gente lida com a nossa dor. Se não chorou não vale, se não postou não vale, se não foi ao enterro não vale. Olá pessoas, eu sou a Mariana Xavier, sejam muitíssimo bem-vindas a esse canal. Hoje é dia de finados, uma data bem triste para muita gente, mas também acho que é a data mais propícia do ano para eu falar da minha relação com a morte e quem sabe ajudar você a ressignificar a sua, deixando muito claro que essa é a minha visão, a minha experiência absolutamente pessoal. O primeiro dos poucos enterros aos quais eu fui na vida não foi de ninguém da minha família, foi do pai de um grande amigo meu que eu considerava como um irmão. Uma morte repentina que deixou a família toda em estado de choque e de isolamento. Naquele momento, aos 20 e pouquinhos anos, eu me senti capacitada emocionalmente e fui até o cemitério muito mais para abraçá-los do que propriamente para prestigiar o ritual, porque eu não cheguei nem perto do caixão. Antes disso, eu já tinha perdido avó, bisavó, uma tia de quem eu era tão próxima que um monte de gente achava que ela era minha mãe, e um amigo, um pouco mais novo do que eu. Mas ou tinha sido poupada pelos meus pais dessas cerimônias, ou tinha decidido eu mesma me poupar. Sabem aquela frase que a gente passa a vida inteira ouvindo? A primeira impressão é a que fica? Pois eu acho que pra mim a última impressão é a que fica. E talvez por isso também não me agradem esses protocolos pós-morte. Tanta lembrança boa para guardar dos meus entes queridos, por que levar na memória a imagem daquele corpo inerte envolto numa embalagem de madeira? Eu sempre prefiro não. Eu falei que tinha perdido, bem entre aspas, porque já faz alguns anos que eu sigo a doutrina espírita. E segundo a doutrina espírita, a verdadeira vida, a infinita, é a do plano espiritual. Essa aqui, encarnado de carne e osso, é que é passageira. Então pra gente não existe perda. Existe só um afastamento temporário, uma vez que os espíritos que se amam e que estão destinados, digamos assim, a ficarem juntos, fatalmente se encontrarão muitas vezes no plano espiritual e em muitas outras encarnações. Isso por si só já suavizou muitíssimo a minha visão da morte, porque antes, católica, eu acreditava que a vida era uma só. Acabou, acabou. E na hora do juízo final não tinha gradação. Ou era céu ou era inferno. Quer dizer, uma mãe maravilhosa, honesta, generosa, dedicada, que tivesse um filho que ela amasse loucamente, mas que apesar de todo o esforço dela em educá-lo fosse pro caminho do mal, do crime, por exemplo. Morreu, já era. Porque com essas características aí, mãe pro céu e filho pro inferno, com certeza. Separados por toda a eternidade. E que mãe seria capaz de vivenciar o paraíso, achando verdadeiramente um paraíso, tendo seu filho amado longe, no inferno, sem chance de redenção? Não sei pra vocês, mas pra mim, esse era um destino que não fazia o menor sentido vindo de um Deus de justiça e de amor incondicional, capaz de perdoar até as nossas faltas mais terríveis. Tem outro vídeo aqui do canal onde eu falo sobre a minha história com a religião e a espiritualidade, mas hoje o foco é outro. Voltemos à morte e ao combo de sentimentos que a acompanha. Frase que repito a exaustão nesse canal. Não existe certo e errado. Existe o que funciona e o que não funciona para você. Pessoas são diferentes e lidam com sentimentos e acontecimentos de formas diferentes também. E o fato de uma pessoa não estar agindo como você agiria ou como você gostaria que ela agisse, não significa que a emoção dela é mais ou menos valiosa do que a sua. Tem gente que precisa vivenciar esse ritual de velório, enterro, cremação, que é para conseguir assimilar, para conseguir tornar concreta aquela despedida. E tem gente, como eu, que entende que quando chega a morte física, é porque o espírito, que é o que realmente importa, já não tá mais ali. Então não faz sentido cultuar aquilo que sobrou, que é só matéria. A gente está vivendo num mundo com tanta patrulha, com tanta gente querendo tomar conta da nossa vida, que querem moldar até a forma como a gente lida com a nossa dor. Se não chorou não vale, se não postou não vale, se não foi ao enterro não vale.
Eu super acredito que tristeza para ser curada tem que ser vivida. Eu sou o tipo de pessoa que quando tá precisando botar o choro para fora, acende a abajur com luz fraquinha, bota trilha sonora especial, abraça o travesseiro e chora até cansar. Mas eu também acho que a gente não tem que emburacar na tristeza, que a gente tem que encontrar um meio termo entre viver o luto, sentir a perda, sentir a saudade, mas encontrar motivo para continuar vivendo. Buscar pequenas alegrias que seja. Buscar, como a minha amiga Estela diz, ilhas de prazer em meio ao caos emocional. E a forma como a gente vai lidar com a morte, com a dor, com o luto, tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo também. Porque sempre tem alguém que tem que segurar a onda quando esses momentos difíceis acontecem, né? Às vezes a gente não tem nem a possibilidade de deixar a fragilidade tomar conta. Porque apesar da morte, a vida não para. E alguém tem que ser mais racional. A última morte que aconteceu na minha família foi a da minha avó, 3 dias antes da estreia nacional da minha peça, em maio de 2016. Ela tinha feito uma cirurgia, teve umas complicações no pós-operatório e entrou num quadro de infecção generalizada. A minha família estava absolutamente fragilizada com a possibilidade de perdê-la, porque o meu avô tinha desencarnado exatamente 1 ano antes. Quando eu fui visitá-la no CTI, na véspera da minha viagem, eu já encontrei aquele corpo quase inerte, sem brilho nenhum. Para mim, a minha avó já não estava ali. Eu fiz uma oração e depois chamei a médica perguntando quais eram as perspectivas. Ela me disse que precisava do telefone de uma pessoa que tivesse condições emocionais de receber uma notícia ruim. Eu dei o meu telefone. Pouco tempo depois, quando eu estava cruzando a cancela do estacionamento para sair do hospital, a médica me ligou com a notícia. Eu não chorei. Eu não consegui chorar. Eu não tive nem tempo para isso. A minha família inteira estava em frangalhos e alguém tinha que resolver os trâmites. Eu segurei a onda, resolvi todas as questões burocráticas, liberação do corpo, IML, e no dia seguinte embarquei para São Luís do Maranhão para cumprir o meu compromisso profissional. Dentro de mim, um turbilhão de emoções e eu tendo que subir ao palco para fazer comédia. Não é que nem nas novelas. Aqui, ó. Aqui a vida muda. Só depois dessa primeira sessão, dessa minha estreia, no agradecimento ao público, que o meu choro desentalou. Por que eu tô dizendo isso? Para que você não julgue a reação de ninguém diante de uma morte. E para que você não se julgue também. A gente é infinitamente complexo e tem mecanismos de sobrevivência e de defesa que a gente nem imagina. Mas esse não é um vídeo triste. Muito pelo contrário. Por isso eu quero encerrar contando a minha experiência numa viagem ao México, nesse mesmo feriado, 3 anos atrás. No mesmo ano de 2016, eu fui ao México para acompanhar de perto os festejos do Dia de los Muertos. Talvez você já tenha ouvido falar disso, talvez você tenha visto um desenho incrível chamado Coco, A Vida é uma Festa. Se não assistiu, assista. Eles têm uma forma muito bonita de encarar a morte, que reforçou tudo que eu já pensava e me ajudou a lidar com ela realmente de uma forma muito mais tranquila. Os mexicanos acreditam que nesse feriado do Dia de Finados, ali a partir do finalzinho de outubro, Dia das Bruxas, é um período em que as almas têm permissão para voltar do outro mundo e visitar os seus entes queridos. Por isso que eles fazem aquelas festas todas com velas, comidas, bebidas nas casas e nos cemitérios. Parece meio mórbido pra gente, mas é tão lindo, gente, a forma como eles encaram isso, porque a gente aqui no Brasil parece que tem uma relação de dívida, de culpa com a morte, como se a gente precisasse ficar eternamente lembrando com tristeza daqueles momentos, arrastando corrente, como se só através da tristeza, da lágrima, a gente pudesse manifestar amor por aquelas pessoas que se foram. E eles não. Eles vêm de uma maneira muito mais leve. É lindo demais ver a devoção daquelas famílias aos seus entes queridos que se foram. Ao invés de olhar para aquela data com tristeza, eles olham com alegria e com gratidão, comemoram e agradecem a oportunidade de terem tido aquelas pessoas em suas vidas. Eles consideram que se existe saudade, é porque existiu amor. E por falar em amor, eu quero recomendar para vocês um vídeo lindíssimo que tem aqui no canal, uma história super inspiradora de superação do luto, para quem sabe, junto com as minhas palavras, ajudar você também a ressignificar sua relação com a morte e encontrar sua própria forma de lidar com ela. Um beijo
e até a próxima. Mariana Xavier.